A hora da verdade, alimento para o espírito. Muita gente diz que se espiritualiza tudo, né? Mas aí vem a pergunta. Uma pessoa que está num caixão, ali, sendo velada, ela está morta. Por quê? Porque o espírito já saiu daquele corpo. Então, nós que fomos criados por Deus, Ele soprou na nossa narina, na narina ali de Adão, um sopro de vida, o espírito. Não é questão de espiritualizar tudo, que Hebreus, a Santa Palavra de Deus, ela diz que a fé que é o vínculo do espírito para a comunicação com Deus, para o cristão, ela diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé, ela é convicta, né? A fé, ela não há dúvida. A fé, ela não é emotiva, sentimental. Ela é convicta, convicção. E lá diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção daquilo que se espera. Então, enquanto tiver vida, todo ser humano, ele tem o espírito que emana essa fé. Então, não é se espiritualiza tudo, é que nós, o ser humano, na verdade, ele é um ser espiritual. Então vamos ver aí 2 Coríntios capítulo 4, para a noiva do Cordeiro, que passa por luta, tribulação. Quem não passa, né? Todo mundo tem o seu dia todo mundo tem o seu dia de amargura, de luta, de tribulação, porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele diz, olha, no mundo vocês vão ter tribulação. Só que ele também deu a solução. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo é fé diretiva e convicta para passar pelo deserto da vida, pelo vale da sombra da morte, por enfermidades. Por quê? Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé convicta, diretiva, é impossível agradar a Deus. E com esta fé, aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que Ele responde. Ele é galardoador, abençoador dos que o buscam. Isso também para pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo, quando busca a Deus pela fé convicta em nome do Senhor Jesus, Deus também faz a obra. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos. Então, não se esqueça aí, querido irmão, querida irmã, temos. Essa é uma classe de almas, de pessoas que já
se decidiram a entregar a vida a Jesus Cristo, que foi morto, sepultado, porém ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Deus Pai hoje. Mas não é só isso, ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, como o século não se consumou ainda, Jesus está aí com você, comigo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É que temos que ter mais sensibilidade para poder sentir a presença do Senhor, né? Usar a fé convicta e o fruto do Espírito, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, caridade, amor, humildade. Aí você vai ver que o mundo não faz a diferença para mim. É eu que faço a diferença no mundo. Então temos, segundo Coríntios 4, capítulos 4, versículo 7, temos. Tem que pôr isso no seu espírito, não só na razão. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O próprio Jesus, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas olha, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, se você faz parte desta classe de pessoas, de almas que já entenderam que já está pago, é direito adquirido a salvação, basta ir até Jesus, entregar a vida a Ele e se fará parte desta classe de almas, de pessoas. Aqui diz assim: tesouro em vaso de barro. Vaso de barro é o nosso corpo, né? Por quê? Porque o homem foi feito realmente da terra, né? Quando Deus criou o homem, ele fez o homem do pó da terra. Por isso que a Bíblia diz: do pó vieste, ao pó tornarás. Que tesouro é esse nesse vaso de barro que a noiva do Cordeiro tem? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. E não se esquecer que tudo que o cristão fizer nessa terra, tudo, pode-se dizer que é servo inútil. Por quê? Jamais cobriremos o preço pelo qual fomos resgatados. Então, tudo que fizermos para Deus, para o Senhor Jesus, somos servos inúteis, né? Então está escrito: para que a excelência do poder seja do homem, não. Aqui está escrito: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, não deixe subir a cabeça, você que é usado na mão de Deus, o ego, o eu faço, eu, porque aí você está na contramão da santa palavra de Deus, que diz que a excelência do poder é de Deus e não de nós. O versículo 8 diz: em tudo, olha só, você entender isso aqui, você tem o Espírito Santo, você não vai
não vai dizer, não, eu não passo por luta, vai passar, porque nós estamos num corpo mortal, corruptível ainda, mas com uma diferença. Temos o Espírito Santo. Versículo 8. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados. Olha aí. Porque temos o Espírito Santo. Perplexos, mas não desanimados. Não fica perplexo que o mundo está desse jeito. Não desanima, não. Porque temos o Espírito Santo, esse tesouro, nesse vaso de barro. O versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. Olha aí. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, né? Brilhando, vós sois a luz do mundo, brilha, caráter cristão, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Olha que coisa linda, quando nós brilhamos, nós somos embaixadores de Jesus Cristo nessa terra. Versículo 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus aqui nessa terra. Perseguição. Vai sempre ter o inimigo das nossas almas, ele sempre lutou contra o Senhor Jesus e contra aqueles que seguem a Jesus Cristo. Mas não tenha medo não, porque nós temos o Espírito Santo. Maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, esse corpo mortal. Versículo 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, né, o Espírito Santo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Quer dizer, o arrebatamento, a ressurreição dos que morreram em Cristo serão arrebatados, transformados primeiro, depois nós vivos estaremos para sempre com o Senhor. Que Jesus, quando desceu ao batismo, João Batista batizou Jesus, quando ele saiu da água, ele recebeu o Espírito Santo. Ele não foi impelido para o deserto sem o Espírito Santo, esse tesouro, que exemplo. E ali Jesus Cristo venceu a Satanás ali no deserto, com o Espírito Santo e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque quando Satanás falava, Jesus dizia, também está escrito, toma a espada, espadada. Versículo 14. Sabendo, que eu já li, mas vou repetir, para entrar no Espírito, que é alimento para o Espírito, sabendo que o Espírito Santo que esteve na ressurreição do Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. Olha que lindo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, noiva do Cordeiro, preste bem atenção. Se você entender que você tem o Espírito Santo, dá lugar para o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo. Por isso não desfalecemos. Não desfalecemos. Mas ainda que o nosso exterior, homem exterior, carne, se corrompa com doença, com dor, com tribulação, o interior, que é o Espírito
espírito, contudo, se renova, olha aqui, de dia em dia. De dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que ela produz? Produz para os que entendem, que usa o cérebro, não a emoção, coração, alma, sentimento e emoções, mas convicto, olha o que produz. Para nós um peso eterno de glória, muito excelente. E o versículo 18, de 2 Coríntios 4. Não atentando nós nas coisas que se veem. Então, tira os olhos desse mundo, da mídia, de notícias negativas, disso, daquilo. Por quê? Desde que Caim matou Abel, até hoje, fulano mata ciclano, só muda o nome, mas o ato é o mesmo. Quando Eva e Adão traiu a Deus, até hoje, traição. Então, as notícias são sempre a mesma, só muda o personagem, terremoto tal, e a geografia. Então, enfermidade, moléstia, tudo isso é antigo. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não deixa ser iludido por notícias negativas, né? Frequência negativa que quer tirar de você o foco de Hebreus capítulo 12. Nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, nuvem é alto, os anjos, arcanjos, querubins, serafins e os inimigos também são testemunha que nós, noiva do Cordeiro, nós brilhamos, temos que brilhar. E lá diz, deixemos todo o embaraço. O cristão se embaraça por pouca coisa. Não se embaraça. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está imposta. Não, Jesus não impõe, que nos está proposta. Não atentando nós às coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais. Voa, passa, a vida é como a fumaça, né, aqui na terra, mas nós temos morada celestial. E as que se não veem são eternas. Então, querida igreja, Jesus não ofereceu para nós imortalidade. Ele morreu, ressuscitou para nos dar a eternidade. Mateus capítulo 6, versículo 19. Aqui tem um outro tipo de tesouro que eu aconselho que você não ajunte, hein? Diz assim, não ajunteis tesouros na terra. Aqui não fala só de riqueza, de posse, nada disso. Fala também de tesouros que tudo que brilha não é ouro, né? Ou seja, palavras, ensinamentos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a caça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E olha o 20. Mas ajuntai tesouros no céu. Boas obras. Quando você estiver na terra, obedece a palavra de Deus. Faz a obra do Senhor. Você estará tendo galardão lá em cima, marcado no seu livro da vida. Isso é tesouros no céu. Humildade, para de o ego, porque tudo que nós fazemos é do Senhor para o Senhor.
e tá homens que começaram lá, que Jesus tirou da lama e crescem. Deus usa, que o dom é Deus que dá, Jesus que dá, e cura, e batiza, e transforma. Aí vai crescendo o ego dentro do homem, ele já fala, bom, agora eu não preciso mais, eu tenho poder. Aí é a queda. Assim foi com Satanás. Então nós temos que ser humildes, que a obra é de Deus, as almas são de Deus, as ovelhas são de Deus, e os homens se gladeiam, homens de Deus também, se gladeiam para ver quem domina, quem faz, quem acontece. Tudo é de Deus. 20. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a caça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Aí o versículo 21, para fechar, a hora da verdade, alimento para o espírito. 21, de Mateus capítulo 6, crava aí, crava no cérebro, crava no espírito. Porque onde estiver o vosso tesouro, presta bem atenção, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Coração na Bíblia é alma, a vossa alma. E aí, para lembrar, 2 Coríntios 4, começamos assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que é o Espírito Santo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se você gostou da meditação da Santa Palavra de Deus no Rema Revelado, deixe o seu like e se inscreva. Servo de Deus Rodrigues os deseja um bom fim de semana abençoado, em nome de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Amém.